Pessoal, beleza? Hoje vamos fazer aqui mais um autovlog usando o 308 como cenário, cada vez mais imundo. Coitado. Eu acho que agora o tempo vai começar a centrar, né? A gente já tá chegando em abril. É, E aí eu vou dar um banho bem dado nele, né? Pra ele voltar ao padrãozinho. Esse autovlog, hoje nós vamos falar a respeito de parábolas dos faróis. Foi legal, porque você viu, a gente tava falando a respeito de farol, né? E aí eu tava falando para ele de parábolas, né? De faróis de dupla parábola, né? Que eu acho bem mais interessante do que os monoparábola. E falarmos a respeito de Jetta 2.5, carro que eu amo o som do motor daquele carro. É lindo, é lindo, é lindo, lindo de ouvir o som daquele carro. É muito bonito. Eu amo a Variant. O sedã eu acho feinho, mas a Variant eu acho ela linda. E tem inclusive vídeo de eu falando a respeito de Variant. Eu acho que tem vídeo de eu dirigindo Variant aí no canal. Tá? Vocês pesquisem que tem cerca de um ano aí pra trás. Um carro delicioso de se dirigir, mas a gente já vai falar disso tudo. Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreva. Que toda semana a gente sempre tenta trazer um vídeo novo aqui para o canal. Se você já é inscrito, participe da área comunidade, que lá nós sempre falamos a respeito dos carros que a gente vai testar, dos carros que a gente já testou e de curiosidades automotivas em geral. Se você está procurando conteúdo específico de algum carro, verifique a área das playlists, que lá nós temos diversos carros que foram, que ainda são meus, como esse cenário aqui, não, com esse 308 aqui que serve de cenário pra gente ficar falando e falando e falando, né? Eu tava falando de sonoridade, eu tava escutando música no meu MP3, porque eu sou jurássico, né? Tá todo mundo já na era do Deezer, do Spotify, eu ainda uso o MP3 player. E tava escutando Simone com Alfonsina e Elmar, né? Uma música da Mercedes Sosa, do início dos anos 80. Que coisa linda, né? É o tipo de coisa que a gente tem que valorizar muito, porque isso é a nossa cultura. Isso é cultura brasileira, né? Se a gente tem tanto orgulho de ser brasileiro, isso é que a gente tem que escutar. Pesquisem, porque é a coisa mais linda do mundo, né? Música do Cone Sul, latino-americana, na voz de uma brasileira que tem voz, né? Que tem voz. Coisa linda, 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 né? Te vas Alfonsina com tu soledad, de poemas nuevos, viste a lugar. Por aí vai. Enfim, então a gente vai falar aqui primeiro das parábolas, depois a gente vai pro Jet 2.5. Bom, puxando aqui o assunto que eu estava falando com o Severino, o que é um farol de dupla parábola? Vamos começar com monoparábola. Farol monoparábola, imagine que o Peugeot só tivesse essa parábola daqui. O farol monoparábola, vamos supor que esse conjunto óptico aqui, ele só vai fazer as vezes do farol alto e baixo. No momento que você aciona o farol baixo, ele mantém uma parábola mais longa, e na hora que você aciona o farol alto, ele só fica com um reto para cima, literalmente, por isso que é alto, né? E você perde o lateral. O farol de dupla parábola, eu gosto muito mais de dupla parábola, ele mantém o baixo, no caso aqui do Peugeot, o baixo é esse externo e o alto fica aqui. Então, ele vai manter a lateral bem iluminada e ainda vai ganhar o alto aqui, que ele vai focar para lá. Tem algumas variações, tá? Isso daí varia conforme o projeto do carro. Tem alguns carros que o farol baixo vai ser aqui, por exemplo, no C4, que você tinha o canhão direcional do farol. Como assim canhão direcional? Conforme você virava o volante no C4, ele virava o farol para iluminar. Então o canhão óptico que gira no C4 era aqui. No 308 que tinha xenon, era aqui, né, que você tinha o canhão com o... qual era o nome daquilo? O projetor, né? Alguns faróis de projetor. Eu particularmente gosto mais de faróis halógenos. Não porque eles sejam ultra eficientes. Não, porque eles são muito mais baratos de se manter. Uma lâmpada dessas, que eu já acho cara, tá? Pelo tamanho da porra da lâmpada, ela custa cerca de R$ 30, né? Em média. Uma lâmpada de um xenon, a gente tá falando aí de cerca de R$ 600, pelo menos, né? De um farol de xenon. Uma lâmpada de LED, aí vocês vão ao infinito e além de valor, tá? Então o halógeno é bem melhor e se precisa trocar, o seguro é mais barato, tudo nessa parte de um halógeno é mais barato. E existem outras variantes, por exemplo, o farol baixo, né? Vamos explicar aqui o conjunto óptico do 308. Quando você liga a lanterna, ele não liga nada aqui.
que não serve para nada. Ele liga o LED. Tem muitos carros que hoje estão fazendo isso. Na hora que você aciona a lanterna, ele liga o LED. Ele não tem nenhum pingo aqui para te dar iluminação dentro do globo óptico. Quando você aciona o farol baixo, aí mantém o LED menor, intensidade menor, e liga a lanterna aqui. Né? E tem outras variantes, por exemplo, vocês pegam faróis com 8 parábolas. Ou isso existe? 8 parábolas não, 4 parábolas por cada lado, né? 8 parábolas de sacanagem. Mas é o caso da linha Fiat Adventure, né? Famosa por cegar os olhos das pessoas por um bando de idiota que botava xenon do Paraguai em 8 lâmpadas. 8 lâmpadas ficaram 4 de cada lado. Vamos explicar como é que aquele farol funcionava. Tinha o farol baixo e o farol alto. E aí, por exemplo, na Palio Adventure, no Doblô Adventure, na Estrada Adventure, você ainda tinha mais 2 parábolas aqui, que era uma o farol de neblina e a outra o farol de milha, né? Que muita gente mistura farol de neblina com farol de milha. E não tem nada a ver o cu com as calças, tá? Vamos explicar por quê. O farol de milha, ele não é para longo alcance, é para ele abrir bem, ser baixo e sempre em tom amarelado. Por quê? O tom amarelado é um tom quente, sempre num tom quente. Tem LEDs hoje que são brancos, mas conseguem transmitir calor pelo LED. Por isso que tem alguns LEDs, carros que são LED no farol de neblina, que conseguem dissipar a neblina. Então, com a luz quente, né, no caso amarela, no caso desse carro daqui, ele dissipa a neblina, né, ela vai dissipando e aumenta o ângulo de visão lateral, né? E o farol de longo alcance, por isso que é de milha, ele fica aqui. Ele não é para ser usado em estrada, por exemplo, tá? Isso muita gente não sabe. Que ele é muito potente, ele cega os outros. Mas os idiotas andam com os 8 faróis ligados, né? Porque burrice pouco é bobagem. No caso, por exemplo, dos Cross, de CrossFox, de Saveiro e de Gol Rally, é até peculiar, porque ele tem a dupla parábola, né, no farol, e você tem uma parabolazona aqui embaixo. Que aí aquele farol de neblina gigante, ele vai servir tanto para neblina quanto para o facho de farol de milha. Entenderam? Aí ele aciona, mas aí ele tem uma configuração diferente para não cegar, que ele aciona junto com o farol alto do carro. Entenderam? Então cada carro tem a sua peculiaridade. E não quer dizer, por exemplo, que um farol monoparábola ele é ruim. Depende muito do desenho da parábola do farol, né? Eu pego, por exemplo, o Monza quadrado, é um monoparábola. E tem uma iluminação fodida, porque é enorme a parábola daquele carro, né? É muito grande, então ele ilumina muito bem. Então os 88 a 90, nossa, que ilumina demais, cadete. Você pega o Tubarão tem os 2 tipos, tá? Tem modelos monoparábola e biparábola. Como é que você descobre que um Monza é biparábola? Né? Quando um Monza é biparábola? Seja parar no Monza, vou tirar a capa daquele dali. Você tem aqui a parábola do baixo, né? E aqui você tem uma outra parábola. Os que tem lâmpada aqui são biparábola. E os que só tem aqui são monoparábola. E aí ele é fraquinho por quê? É um conjunto óptico muito pequeno, né? Isso era moda dos anos 90, né? Então tudo que era carro tinha farol fraco naquela época. Uma merda. Entendeu? Então acho que eu consegui te explicar, Severino. Literalmente agora de todas as formas possíveis e imaginárias. E, por exemplo, esse negócio desse composto biparábola, ele existe há muitos anos, desde os anos 50, tá? Por exemplo, aqui no Brasil, a gente pode considerar aí nos anos 60, que chegou aqui no Landau minto, não. Em 60 não tinha Landau, era Galaxy. O Galaxy tinha, que aí você tinha a parábola do alto e a parábola do baixo. Aí os idiotas mexiam na elétrica do carro para os 4 faróis ficarem sempre ligados juntos, mesmo no baixo, entendeu? Mas o original daqueles carros era ter o de baixo para o baixo e o de cima para fazer o farol alto. E só acionar na hora que você acionava o farol alto. Então isso é uma coisa que existe há muito tempo. Inclusive o Palio que você tinha, Severino, o Palio de primeira geração tinha aliás, todos os Palios, tá? Eu tô falando primeira geração como só aquele tivesse. Não, todos os Palios tinham a opção de dupla parábola. O seu tinha, não sei qual era a versão do seu. Mas quando tinha aquela bolinha aqui, isso queria dizer que ele era dupla parábola. Aí fazia o alto aqui e o baixo aqui. O farol de Coca-Cola, daquele Palio de primeira geração, né? O desenho parecia uma garrafinha de Coca-Cola. Mas já era de dupla parábola naquela época, né? Então, acho que eu consegui explicar. E muitas motos têm, né? Eu acho até meio esquisito quando eu vejo moto de dupla parábola, que geralmente você vê a pessoa tá com o farol baixo ligado, é o normal. Então fica estranho, porque como a moto só tem um farol, né?
um conjunto óptico, melhor dizendo, não é que nem aqui. Aqui eu tenho dois conjuntos ópticos, né? O da esquerda e da direita. A moto só tem um conjunto óptico central, então é meio estranho que você vê quando ela está com o facho baixo, acionado, sol baixo, você só vê uma das lâmpadas, parece que a outra está queimada, quando na realidade ela tem as duas lâmpadas, né? Isso vale principalmente para faróis halógenos. Agora vamos continuar. Então, explicado, né, Serino? Vamos continuar agora para o Jetta 2.5, que outro inscrito me mandou uma questão sobre esse carro. E o que eu acho dele? Eu acho que é um dos carros que tem um ronco mais bonito de todos os tempos. É lindo ver aquele carro. É lindo. Ele não é assim de baita desempenho, não é. Ele é um carro muito pesado. Ele, por acaso, é um carro que ele pareia com o 308 em geração, né? Porque o 308 está um pouco à frente, digamos assim. O Jetta 5, que é aquele Jetta 2.5 que chegou aqui no Brasil em 2007, ele está no meio das gerações dos Peugeots, né? Que ele vai de 2007 até... 2007 nada, 2005 até 2010. O caso do 308, ele aparece ali já no final, 2009, 2010, né, no mundo. Então ele está no final dessa geração do Jetta, mas os dois carros competiam. Por quê? O Jetta sempre foi o sedã do Golf, tá? E a geração 5 foi a última geração do Jetta sedã do Golf. A partir da geração 6, é um Jetta pobre, porque o Jetta começou a ser totalmente direcionado ao mercado americano, e o Jetta para o mercado americano era como o Voyage, então o acabamento era um lixo. O carro da minha mãe tinha um acabamento que era um lixo. As portas ali, onde você tem esse quebra-vento aqui no caso do 308, você tinha uma fissura ali de plástico, você cortava o dedo. Era vagabundíssimo. Todos eles eram assim, plástico vagabundíssimo. Mas o 5 não. O 5 era aquele Jetta 2.5, né? O carro ele era um Golf. O Golf sempre foi refino. 308 e Golf são carros que são muito parelhos nisso, né? Porque são carros para europeu. Então o Golf tem muita qualidade de acabamento, 308 também. Então voltando para o Golf. Então o Golf tinha muito acabamento bom, e o Jetta, como ainda era derivado do Golf naquela época, direto, a frente era toda do Golf, só a traseira que mudava, que virava um sedã, né? Ele era muito bem acabado. Foi o melhor Jetta em nível de acabamento que a gente teve aqui no Brasil, inclusive melhor do que o atual Jetta chinês, né? Que é o Jetta 7, é isso? É o Jetta 7, né? Que é totalmente chinês. Então, assim, ele melhorou muito em termos de... Melhorou não, ele tinha um acabamento muito bom, tudo de macio, né? O sistema de som dele era muito bom. Era um carro, assim, suave, mas mais pro firme, tá? Porque ele já tinha algum desempenho na época. Pra época, o desempenho dele era bom até. Um carro que fazia 100 quilômetros em torno de 9 segundos e meio para 10, porque ele era muito pesado, 1.420 quilos, né? Que aí quando você olha friamente, você pensa, nossa, 170 cavalos, né? Que nem esse carro daqui, 24,5 kg. Só que é um carro aspirado. Ele não entrega como esse carro daqui, né? Então era muito diferente nessa parte. Mas quando ele subiu o giro, nossa, aquilo era lindo de você escutar e de sentir o carro. Inclusive a caixa automática daquele Jetta 2.5 é idêntica desse carro. É a primeira geração da Aisin AT6, tá? É a primeira geração daquele Aisin. Então um baita de uma caixa, precisa sempre manutenções em termos de troca de óleo, porque as pessoas se omitem, aí destroem a caixa e a culpa é do carro. Né? A suspensão dele, como eu ia dizendo, ela tende para o firme, mas ela acaba sendo um pouquinho frágil para a realidade brasileira, né? E vocês pensem que ele tinha suspensão independente na traseira, né? Então, não é ruim, tá? A suspensão independente, aquele era relativamente frágil porque ele não era pensado para o mercado de terras brasileiras, né? O espaço traseiro dele era bom porque, como ele derivava de um hatch, né? Ele tinha capota alta no banco traseiro, e o porta-malas é gigante exatamente por isso, porque ele derivava do Golf, né? Então ele era muito grande por dentro, acabamento muito bem feito, sistema de som muito bom, né? E a versão Variant, lá na Europa, a Jetta Variant era vendida como Golf Variant, porque era o Golf Variant literalmente, né? E, inclusive aqui eu vou dizer uma peculiaridade, que eu me lembro muito na época, a gente não estava na moda dos SUVs, estava na moda das minivans. E o Golf 5 ganhou duas minivans, que era o Golf Plus, que era uma minivan num formato parecido com o Fox, né? E ganhou se não me engano, Touran, que eu acho que existe até hoje, que era uma minivan no estilo Zafira,
né? Então a Golf Variant não ia existir mais, porque existia na geração 4 do Golf 3, tá? Que era a perua do Golf. Não ia nascer, os europeus bateram pé, queriam de novo a perua, e a Volkswagen foi lá e fez a partir de 2006. Eu acho que entre esses Jettas, ela é linda, a traseira da Golf Variant é linda, é sensual, é elegante, né? Principalmente, acho que tem o acabamento em tom bege, que é uma bosta para limpar, mas é bonito de se ver. Nossa, é lindo, é um espetáculo de olhar aquele carro por dentro, né? Então é um carro muito interessante, muito bem montado, muito refinado, né? Coisa para europeu mesmo, né? Não coisa para brasileiro ou americano de entrada, como aconteceu com o Jetta seguinte. Só continuando aqui fazendo mais um adendo ao Jetta, Jetta 6, que é aquele Jetta que teve o Highline, né? Que teve o Turbo e tal, desde 2011 até 2018. Ele era da mesma plataforma, tá? Do Jetta 5, o PQ35. Só que era uma plataforma empobrecida. Como ele era para ser um carro de acesso no mercado americano, por exemplo, aquele motor 2.0 de Santana, essas porcarias, né? Eles jogaram para aquele carro. O eixo de torção. Por que aquele eixo de torção deu tanto pau no Jetta 6, né? Que é aquele Jetta 2011 a 2018? Que aquele carro não foi projetado para isso. Entendeu? Aquela plataforma não era projetada para ter. O MQB, que é esse Jetta que a gente tem hoje, o 7, plataforma MQB, pode ter eixo de torção ou o sistema independente, então não tem problema. Então o eixo de torção do Jetta 6 era baixíssimo, a ponto de bater em determinados locais e travar e você perder as rodas de trás do carro. Era uma coisa, no mínimo, inusitada. Todos os Jetta Santana Tech, até 2013 para 2014, são assim, né? Horrível. Né? Então, e devia insegurança, porque a plataforma foi empobrecida. Se você vê os crash tests do IIHS e da NHTSA, que são os institutos de segurança viários americanos, vocês vão poder observar que o Jetta 5 era muito mais seguro na hora que bate, né, no Poly Crash Test, né, que é o crash test de batida em poste, que é o mais forte de todos, né? Ele acaba com essa coluna A no Jetta 6, enquanto o Jetta 5 não, ele aguenta muito bem a pancada, né? Então, empobrecimento não acontece só em terras brasílias ou Latam, né? Muita gente não sabe disso. Mas continuando aqui com o Jetta 5, que é o que interessa, e o 2.5. Aonde é que é o calcanhar de Aquiles desse carro? Da mesma forma que a mecânica ela é muito legal, a mecânica também é muito ruim. Não é que é problemático, não é. É um carro feito, um carro caro, sabe? É um carro refinado. Então ele demanda um dono que tenha condições de manter ele. Vocês pensando que hoje é um carro que você acha na faixa dos 25 aos 35 mil reais, as pessoas não conseguem manter aquele carro e o carro vai se cacarecando, né? E na hora que ele estoura, aí a bomba foi armada de vez, né? Porque aí é um preço de manutenção muito alto. Principalmente quando a gente pensa que aquele carro teve uma problemática assim a nível de Brasil, que aquele motor 2.5 só existiu no Jetta 2.5, né? E na Jetta Variant. Você não teve outros carros com esse motor, então complica muito no acesso às peças. Por exemplo, na Argentina tem uma montanha de carros com 2.5, inclusive o Jetta 6, né? Que aqui só foi vendido com 2.0, 1.4 turbo a partir de 2015 e o 2.0 turbo. Na Argentina nunca existiu a merda do 2.0 aspirado. Sempre foi o 2.5 como entrada, né? Então a Argentina teve vários, teve o Scirocco, teve o Golf com 2.5, então tem muito carro com aquele motor. O New Beetle, o Fusca teve com 2.5, né? Então facilitou muito o acesso ao mercado argentino, enquanto aqui no Brasil só existiu naquele carro. Então você tem um problema de acesso a peças grande e com o dólar ao preço que está, pensando que aquilo tudo é importado, né? E cotado em dólar, fica complicado para você fazer a manutenção daquele carro, né? E ele tem alguns problemas crônicos, né? Que fazem ele ter um gasto excessivo de óleo no motor. Esses problemas crônicos são muito típicos de carro daquela época, tá? Você pode pegar, por exemplo, aquelas BMWs da série E90, né, 320i de 2005 a 2011, BMW 118, 120i de 2004 a 2011, né? São motores que dão muito problema, por exemplo, com os anéis vedadores, né, do motor, né? Por conta da baixa qualidade da gasolina na época. Então eles sofreram muito com isso, né? E são carros que sofrem, o Jetta não está imune a isso.
a gasolina de baixa qualidade. Apesar dele não ter injeção direta, ele não tem nada dessas coisas. Mas, por exemplo, ele já tem comando VVT, né? Sem comando VVT hoje todo carro tem, né? Mas na época nem era todo carro que tinha. Então você tem que ficar atento a isso. Os Jetas mais legais desse 2.5 são os feitos a partir do final de 2009. Que aí ele ganha um painel novo, né, o cluster do painel, onde ficam os instrumentos novos, com um computador de bordo mais moderno, e passa a ter central multimídia como opção, né, e a qualidade do som das últimas versões é melhor, né, e tem versões super completas, assim, com duplo xenon, né, eu tava falando mal das lâmpadas de xenon, caras, mas tem um xenon com teto solar, com rodas maiores, né, bancos elétricos, que é raro de você achar ele com os bancos elétricos, né, mas é um carro muito interessante. Tem versões super peladas, até de banco de tecido. Muita gente não sabe, de veludo, e muito bom, inclusive, tá? Melhor do que couro. Bem melhor do que o couro. Mas tem as versões de tecido também. Mas, assim, se eu teria um Jetta desses, eu teria uma Variant. Mas eu teria uma Variant com muita facilidade. Porque eu gostava muito da Jetta Variant. É um carro lindo. Por exemplo, a Golf Variant, que é a que substitui, ela não tem a personalidade estética da Jetta Variant, né? Então não sei explicar, eu gosto. Então acaba que eu gosto mais daquela versão frente ao Jetta Sedan. Se é um carro que vale a pena, você tem que ficar muito atento novamente à questão da manutenção, porque ela é cara, ela não é barata, né? E é difícil, e você precisa de mecânico que saiba lidar muito bem com um carro que não é tão fácil de você encontrar. Até porque, novamente, por exemplo, esse carro, o THP, tem trilhões de carros que usam THP, então fica um pouco mais fácil, né, de você encontrar um mecânico que saiba lidar com esse motor. Mas você chega com um Jetta 2.5, que só existiu aquele carro aqui no Brasil com aquele motor, complica um pouco a situação. E tem as peculiaridades dele, né? Porque ele é um 2.5 de 5 cilindros, né? Então, das manutenções, você tem 5 velas, né? Tem essas coisas meio loucas, porque você não acha nesses conjuntos de 5 velas. Você vai ter que comprar sempre duas caixas de velas para você colocar adicional para fazer a troca e por aí vai, né? Então, tem que ficar muito atento para você não fazer um mau negócio. Que é um baita de um carro, Ele ainda é relativamente seguro, né? Todos os Jettas 2.5 tinham controle de tração e estabilidade, tinham versões com 6 airbags, então são carros relativamente seguros ainda nos dias de hoje, né? Mas que tem uma manutenção muito delicada, tá bom? Acho que são baita carros, e principalmente para você acelerar aquilo fundo, aquilo tem um ruído de motor quando ele sobe o giro que é enlouquecedor. É lindo de se ouvir, é lindo, lindo, lindo de se ouvir. Verifique aí no canal que você vai achar essa Jetta Variant aparecendo, né? Eu até tenho um caso com essa Jetta Variant que eu tô falando, porque eu fui testar lá para ajudar um amigo, né, a comprar um carro, um colega do trabalho, e aí fui ver, o carro tava lindo, 73 mil quilômetros, do último ano da Jetta Variant, né, 2013. Era o pacote mais simples e até curioso, branco sólido, né? Aí, muito bem, fui ver o carro, né, e tal. Andei no carro, tava relativamente, mas eu achei estranho algumas dinâmicas do carro nas curvas, porque ela é muito boa de curva e ela tava meio saindo de traseira, esquisita, né? Muito bem, na hora que eu levantei o carro, aí o cara, né, falando, vendedor, não, o carro nunca bateu, não sei o quê, blá, blá, blá. Quando eu levantei o carro, toda essa parte de trás do carro tinha sido repintada por baixo. Aí, né, a gente já sabia que o carro tinha batido e não bateu pouco, né, com a traseira. Uma pena porque é um baita de um carro e era linda, linda, linda. Linda. Linda demais. Tá bom? Mas verifique aí, porque é um carro interessante. Só que tem uma manutenção cara e principalmente muito específica, né? Você tem que ficar muito atento a esses detalhes. Tá bom? É isso.